Quando minha mãe morreu, as únicas coisas que ela me deixou foi nossa casa que morei durante a infância e uma carta em seu testamento. Quando me foi entregue sua carta, foi estipulado que eu deveria abri-la apenas quando voltasse para visitar a casa. Ela morreu quando eu estava na faculdade. Depois de passarmos uma vida difícil, finalmente eu estava com condições, isso nos trazia muita felicidade. E por mais que eu estava ocupado trabalhando, na maioria das vezes, estudando e morando em outro lugar, 50% de tudo eu dava para ela. Mas minha mãe já estava adoecendo por causa de um traiçoeiro câncer em seu estômago e eu sempre ia visitá-la. Não vou mentir, foi difícil e não tive coragem de visitar a casa antiga até agora, pois a memória que tenho dela é grande. Ela era tudo que eu tinha. Nunca conheci nenhum dos meus parentes. Eu queria ler a carta e sua mensagem final para mim. Depois de superar sua perda, fui até a nossa antiga casa. Logo quando cheguei, me emocionei. O velho balanço de pneu, o barraco apodrecido, paredes em ruínas, e uma vez que ainda estava com os móveis, trouxe de volta lembranças de minha mãe. Ela era a criatura mais doce que Deus permitiu enfeitar a terra. Lembro-me, quando criança, que tudo o que ela tinha me dava. O último pedaço de comida era dado a mim. Numa noite muito fria, todos os cobertores eram colocados em mim. Quando íamos no comércio, ela dava o que podia poupar àqueles que precisavam de ajuda, mesmo tendo muito pouco. Ela me disse que queria ser enfermeira, mas então eu vim ao mundo. Nos seus bicos e trabalhos, ela não era remunerada adequadamente e sempre recebia tarefas não finalizadas por seus colegas. Era um tipo de tapa-buraco ou faz-tudo. No entanto, ela sempre encontrou uma maneira de me sustentar. Nas raras folgas que teve, ela cuidou de seu jardim, onde plantou sementes que lhe foram dadas por agricultores amigos da cidade. Ela me ensinou a cuidar das plantas e sabia exatamente o que cada planta precisava, desde um solo com mais esterco até um menos fértil. Quando ela cozinhava com os legumes que plantava, a comida tinha um sabor único. E enquanto fazia isso, tinha um olhar claro e sereno nos olhos e me contava histórias sobre meu pai. Eu só lembro de ver ele nas fotos. Convivi com ele por um tempo, mas não me lembro dele, sabe? E sempre na minha mente, ele sempre foi uma pessoa distante, que eu não senti falta por nunca ter tido contato longo. Ele amava minha mãe, mas nunca se concentrou muito em mim. Ele me dava um brinquedo para me manter ocupado, mas nunca me segurou nos braços, me deu carinho, ou me fez sentir amado e protegido como minha mãe sempre fez. Bom, isso é o que ela diz, e eu acredito nela. Apesar de tudo, ele amava minha mãe. Lhe deu esperança, amor, deu nossa casa e me deu. Eu nunca interrompi minha mãe quando ela contava essas histórias. A parte que ela sempre parava de contar era quando ele nos abandonou. Ela parava de contar as histórias e me dizia para lavar louça nesse momento. Comíamos cerca de uma vez por dia, se tivéssemos sorte. Houve momentos em que não comíamos por vários dias seguidos. Lembro-me que uma das últimas vezes que comemos bem foi quando o pai foi embora. Acredito que minha mãe me alimentou bastante para manter a minha mente longe de pensar nele. Ela deve ter vendido alguns objetos de valor da casa para que isso acontecesse. Mas, obviamente, que o dinheiro que isso deu poderia nos sustentar por apenas alguns dias. E foi o que aconteceu. Passamos muito sufoco, mas sobrevivemos. O frio passou, e junto com ele nossa fome também. Para falar a verdade, não me lembro muito daqueles dias sombrios, só lembro que era inverno. Agora, enquanto eu olhava para a cozinha
e o jardim coberto de vegetação, ou o que restou de nossa antiga casa, era inevitável soltar um choro. Lembrando de tudo isso, eu pensei: minha mãe se foi, e eu estava sozinho. Sua risada e sorriso se foram. Nunca iria ouvir ou vê-la novamente. Sentindo a necessidade de ter a presença dela comigo naquele momento, finalmente abri sua carta. Na carta que ela escreveu, dizia o seguinte: Olá, meu amor. Se você está lendo isso, eu faleci. Não chore. Eu sabia que estava chegando a minha hora. E tudo que eu fiz, tudo que eu passei e tudo que eu sou é dedicado a você. Você é o meu tudo. Como minhas últimas palavras, quero lhe contar tudo o que você era jovem demais para entender. Seu pai não foi embora por vontade própria. Não era segredo que ele não era exatamente um bom pai para você. Mas eu nunca imaginei que ele iria machucá-lo. Tudo aconteceu no inverno, quando cheguei em casa e eu o vi subindo em cima de você. Ele levantou o braço e eu vi você deitado, inconsciente. Você estava sendo machucado, filho. Eu nem tinha certeza de que você estava respirando. Meu anjinho estava sentindo dor e eu não estava lá para protegê-lo. Você sabe, filho, o amor de mamãe é uma coisa assustadora. Não me arrependo de fazer o que eu fiz, então eu faria tudo de novo. Sou contra machucar as pessoas, mas naquele momento, todo o meu foco era em salvar você. Peguei seu taco de beisebol, que estava sempre por ali no seu quarto, e acertei seu pai com uma força maior que a de Deus. Eu bati nele várias vezes, até eu ter certeza de que ele estava morto. Cuidei de suas feridas, que aquele monstro deixou em você. Eu estava tão brava que nem pensei mais naquele homem, como seu pai. No fim das contas, eu não queria ser rotulada como assassina e ser levada para longe de você. Nós precisávamos um do outro. Coloquei o corpo dele na cabana, limpei bastante, destruí todas as evidências e esperei que você acordasse. Isso me destruiu, ter mentido para você. Mas eu tive que fazer isso. Eu tive que protegê-lo de lembrar. Mas nossos problemas não pararam por aí. O dinheiro estava acabando e eu não podia te dar comida o suficiente. Eu fiz o que tinha que fazer para mantê-lo alimentado. Graças a Deus, seu pai ainda estava congelado, devido ao frio intenso. Deus certamente estava me dando um sinal. Peguei o que precisávamos dele e o guardei para sobrevivermos ao inverno. Você estava feliz, eu estava feliz. Certamente isso conta para alguma coisa. Mas nada dura. O próximo inverno chegou rápido, como tem sido todos os anos desde então. Eu sabia que você choraria de fome todas as noites, e isso me matava como mãe. Eu me sacrifiquei para alimentá-lo e garantir que você fosse cuidado. Suas necessidades superaram as minhas, e eu faria de tudo de novo. Sua vida vale mais que a minha. Afinal, eu sou a sua mãe. Até a próxima. Obrigado.